O item 29, os paterinos. Bom, então vamos falar dessa igreja que é encontrada na história. Estou mostrando alguns livros para vocês e vou mostrando outros, né? Alguns historiadores. Então, esses paterinos que viviam lá na Itália, o que nós temos mais sobre eles? Então, eu coloquei aí um texto para nós podermos ler desse mesmo historiador americano, tá bom? Lá de 1838. Ele diz: os paterinos é outro nome dado pelos inimigos para os cátaros ou valdenses. Olha, então ele está confirmando. Esses paterinos eram igrejas iguais. Eram igrejas iguais, só que cada região eles davam um nome. Tá bom? Às vezes ligada a uma pessoa, às vezes ligada a uma cidade. Alguns, porque vieram da Bulgária, foram chamados de búlgaros. Então eles iam recebendo nomes diversos. Talvez algo até que se assemelhe àquelas igrejas de bairro, né? Assembleia de Deus de São Cristóvão, Assembleia de Deus de Todos os Santos, Assembleia de Deus de Madureira, normalmente é ligada a um bairro, a uma cidade. Okay? Então era mais ou menos isso que acontecia. Então, esse grupo que vivia na Itália, chamado de paterinos, ele está dizendo é o mesmo valdense. Na verdade, são todas igrejas anabatistas. Igrejas que funcionam na ilegalidade porque a Igreja Católica não autorizava o funcionamento das igrejas que não batizavam recém-nascido. E usavam o exército, né, para matar essas igrejas. E agora vai organizar em alguns anos, cerca de 200 anos, vai organizar a Inquisição para acelerar a perseguição a essas igrejas. Ele prossegue, o historiador. Jones afirma na sua obra Conferências sobre a História Eclesiástica, página 253, volume 2, vem da palavra latina pati, a qual significa sofrer, e, portanto, tem quase o mesmo sentido que tem a nossa palavra moderna de mártir, ou seja, pessoas que eram martirizadas, né? Orchard, da sua História Batista, diz que mesmo depois que um bom número de novacianos saíram da Itália por causa das perseguições, ficaram lá muitos deles, e sabemos disso pelas queixas dos padres e monges italianos, de modo que encontramos a partir do ano 575, ou seja, cerca de 400 anos antes do período que nós estamos estudando, a sucessão de igrejas batistas na existência dos hereges, que seriam mais tarde chamados de paterinos, ou seja, os documentos dos padres e dos monges descreviam igrejas anabatistas. Não? Ele prossegue. Bonizo, bispo de Sútrio, diz que havia grande surto de paterinos durante o pontificado de Estevão II, aí no ano 750. Eles chamam de surto. Por quê, irmãos? Nesse período, as pessoas que estavam no campo, e aquela igreja certamente era muito avivada, as pessoas que estavam no campo, elas não queriam ir para a igreja católica. Eu mostrei para vocês como é que eram as igrejas católicas nesse período. Elas tinham, eles chamam de arte, artesanato, mas elas tinham demônios em cima da igreja. É claro que aquilo era uma situação sinistra. Aí se você, e você é um padre falando em latim, você não entende nada. Aí você está lá no campo, se você já foi para uma igreja do interior, para um local no campo, você que está lá no campo encontra uma igreja avivada, onde as pessoas estão sempre se encontrando para estudar a Bíblia no seu idioma, procurando falar no seu idioma, a pessoa vai, no caso, aderir a que fé. Então ele diz que havia, é interessante ele usar essa expressão, um surto de paterinos, ou seja, as igrejas anabatistas nessa região da Itália estavam crescendo muito. E até o título que deram a eles, como que Marte, né, sofredores, por quê? Porque eles eram descobertos, então eram mortos, porque a ordem era matar. Robson, ainda citado por Orchard, também diz que os católicos daqueles tempos batizavam por imersão, de modo que os paterinos não tinham problema contra os católicos quanto ao modo do batismo,
pois também batizavam exclusivamente por imersão. Mas quando examinados pelos inquisidores católicos, os paterinos confessavam contra o batismo infantil. Ou seja, eles diziam, não, o batismo de vocês nós não aceitamos. O batismo infantil não tem valor diante de Deus. E condenavam essa doutrina católica como um erro muito grande. Nas páginas 455 e seguintes de John's History, ele continua citando o testemunho de Robson, o qual, por sua vez, cita aí o Dr. Alex, um livro que ele escreveu, As Igrejas de Piemonte. Piemonte é aquela região que eu falei para vocês, que fica nas montanhas entre a Itália, França, Suécia e Hungria. Okay? As igrejas, a região que elas conseguem ter paz, que é bem afastada mesmo, e vivendo em regiões muitas vezes geladas, eram onde os cristãos viviam em paz. Ali eles não eram perseguidos. Tá bom? Ali eles não eram perseguidos. Mas se ocorresse de se aproximar de uma grande cidade, eles sendo descobertos, eles eram perseguidos. Vai ter história que eu vou contar para vocês de um evangélico, um irmão que se desviou. Você não tem pessoa que se desvia na sua igreja? O irmão se desviou e acaba que ele se vendeu, rapaz. Ele foi para um bispo de uma cidade e denunciou onde tinham anabatistas. Ok? Então, ele está citando esse historiador que escreveu essa obra, que eu vou citar em alguns casos para vocês, As Igrejas de Piemonte. É uma obra grande, irmãos. Na verdade, existem diversas obras escritas na Europa sobre essas igrejas anabatistas, e dizendo que eram igrejas muito grandes, só que viviam escondidos no campo. E repito, nesse ano, próximo do ano 1020, que nós estamos estudando, a Igreja Católica, ela está praticamente dominada por políticos, que nem católicos eram. Eram bárbaros, eram reis que mandavam na Igreja Católica. E tanto que vai surgir um católico que ele vai conseguir mudar isso e livrar a Igreja Católica do domínio pagão, porque os reis realmente estavam dominando a Igreja Católica. Os historiadores católicos falam isso. E esse domínio, né, é o período que nós estamos vivendo. Então vejam o que ele diz. Aqui então encontramos um grupo de crentes na Itália, antes do ano 1026, 500 anos antes da grande reforma de Martim Lutero, cuja doutrina contraria as opiniões da Igreja de Roma e que condenavam redondamente os seus erros. Robson afirma que Ato, bispo de Vercelli, tinha se queixado dos paterinos fazia 80 anos atrás, ou seja, nós estamos ali próximo do ano 1020 e já 80 anos atrás eles identificavam reclamações dessas igrejas que elas não concordavam com Roma e não batizavam recém-nascidos. Ok? Então fazia 80 anos. E ainda antes daquele tempo, outros mais haviam se queixando da existência deles, e que existem motivos muito bem justificados para se crer que eles, os paterinos, tinham existido na Itália. Ele ainda afirma que havia igrejas em Milão e Módena, tinha casas de culto em Ferrara, Brescia, e vai citando diversas cidades, tá bom? Para vocês verem que são muitas cidades. E Renério diz, no ano 1259, que a igreja paterina de Alba tinha mais de 500 membros, e de Concorezo, mais de 1.500 membros, e a de Bagnolo, mais de 200. Ou seja, falei, colocar isso aqui, porque isso é um documento para nós vermos, eram igrejas grandes, ou seja, regiões um pouco mais afastadas, tinham muitos camponeses e as igrejas cresciam, porque lá não havia muita perseguição. Na cidade grande eles não podiam viver. E olha o tamanho de igreja que ele coloca, uma igreja com 1.500 membros. É a igreja que estava espalhada realmente em muitos lugarejos, porque quem conheceu os cristãos antigos, o que eles faziam? Por que a Assembleia de Deus cresceu tanto? Né? Eu tenho experiência na minha casa, era o que meu pai fazia. A pessoa que recebia a fé, o que os pastores falavam, olha,
para onde você for, você chegar, você começa a fazer culto com a sua família e começa a convidar os vizinhos. Então, por exemplo, meu pai aceitou Jesus em Petrópolis, se casou com a minha mãe. E aí teve um tempo que ele veio morar aqui no Rio de Janeiro. Foi onde eu nasci, no Morro do Ouro Preto, no Meia. A casa do meu pai, eles automaticamente começaram a fazer culto, abriram um ponto de pregação, começaram a convidar pessoas. E daqui a pouco, isso lá em 1962, 61, eu nasci em 63, eu já nasci, a minha casa já era um ponto de pregação com diversos cristãos. Hoje é uma igreja grande lá, uma congregação de Madureira. Então o cristão, onde ele chegava, ele começava um culto na sua casa e ali se transformava uma igreja. Todos faziam isso era uma regra na Assembleia de Deus. E era também nesses casos aqui também. Toda igreja no campo era também um local onde eles começavam a fazer um culto e daqui a pouco outros iam juntando e a quantidade de igrejas e cristãos que existiam, eles dão esses números aí, ó, de 1.500 membros. O historiador prossegue. As casas onde se reuniam eram alugadas para essa finalidade, já que não lhes era permitido construir templos próprios, nas quais morava alguma família paterina, servindo de zeladores. Então eles pegavam um local, né, alugava, né, onde morava alguma família de paterinos, ou seja, de anabatistas. Né? Havia sempre várias casas em cada cidade, distinguidas por algum sinal conhecido somente por eles. Os paterinos tinham pastores e anciãos, que são presbíteros. Né? Veja que interessante, eles tinham pastores e presbíteros, o que é o comum na Assembleia de Deus. O que é comum na Assembleia de Deus. Nessas igrejas anabatistas, nós encontramos semelhanças com a Assembleia de Deus. Ou líderes respeitados, ensinadores da Bíblia, diáconos e mensageiros, irmãos enviados para acudir os perseguidos ou necessitados. Em épocas de perseguição, eles se reuniam em grupo de 8, 20 ou 30, evitando assim a denúncia por seus inimigos. Olha, ele está descrevendo o ano 1020, nesse período. Então eles tinham que se reunir em grupos menores, porque, como eu disse para vocês, nesse ano 1020 nós podemos dizer, não tem um ano da história em que a igreja não tenha sido perseguida. As pessoas dizem que a igreja era perseguida pelo Império Romano e se tornou perseguidora. Não é verdade. A igreja continuou sendo perseguida, só que pela Igreja Católica. É isso que a história mostra. As pessoas estão tentando fechar os olhos para uma questão que eu considero muito clara. E o comentário prossegue. Os anabatistas paterinos diziam que uma igreja cristã devia consistir somente em gente de vida santa, que a igreja não tinha direito de criar leis e impor estatutos religiosos fora das escrituras. Ou seja, já está confrontando a igreja católica, que ela vivia ligada ao Estado. Tá bom? Deixando a entender assim que o Novo Testamento fornece orientação completa, que não devia jurar, que não era lícito matar os homens por motivos religiosos, porque a Igreja Católica fazia isso, que um homem não devia ser entregue para as autoridades civis para ser convertido à força, que a Igreja não devia perseguir a quem quer que fosse, nem mesmo os ímpios. Né? Ou seja, um documento do ano 1020, que está descrevendo igrejas anabatistas que estão reclamando do que a Igreja Católica fazia, o que ela defendia. E eram igrejas grandes. E o que significa ela dizer que a igreja cristã devia consistir somente em gente de vida santa? Porque qual era a interpretação católica, irmãos? E por que isso é importante? Porque as pessoas estão sendo enganadas até hoje. Qual é a interpretação católica? Todo mundo que nasce e recebe o batismo católico, ele se livra do pecado original. É isso que a Igreja Católica fala. E eles entram para o reino de Deus. Então todo mundo entra para o reino de Deus.
como eu sempre digo para vocês, vai lá no México, a religião asteca está sendo avivada. Onde que as crianças vão ser consagradas? Onde que eles vão fazer o culto deles? Tudo nos templos católicos. Tá bom? Então, é, isso era o que acontecia, isso é o que acontece. Mas para a Igreja Católica, e o que eles pregam é que esse é o reino de Deus e todos que receberam esse batismo se livraram do pecado original. Agora, o que eles vão precisar, eles estão vivendo no reino de Deus, eles estão na igreja. O que eles vão precisar é quando eles morrer, algum pecado, eles não tiveram tempo de confessar. Então eles vão para o purgatório. E lá no purgatório, em algum momento, o padre vai invocar o mundo dos mortos e tirar a alma do purgatório. Esse negócio de purgatório não existe, mas era o que eles pregavam, é o que eles pregam. Tá bom? Então todo mundo que nasceu, recebeu o batismo católico, faz parte do reino de Deus. Então fazem parte da igreja. A igreja é formada então de todas as pessoas. O que os paterinos diziam? Não. Não é não. Tem muitas pessoas aí que estão vivendo a vida completamente errada e você considera que ele faz parte do reino de Deus. Ele só vai ter que queimar um pouco no purgatório. Então nem todos fazem parte do reino de Deus. E como nós vimos, eles eram anabatistas, ou seja, eles diziam, só tem valor, né, o batismo que ocorre após uma confissão de fé.